Oi, gente, boa noite. Hoje a gente vai ter um papo muito interessante, viu? Algo que parece novo, né? Mas já está aí há algum tempo. E nós vamos falar sobre medicina integrativa. Você sabe o que é isso? Do que se trata? Quais são os benefícios, né? Então, nós vamos falar agora. Estou só dando um tempinho aqui até que a doutora Maria Alice receba o convite e entre, tá bom? Só um instantinho. Oi, Clau. Oi, Cléo. Que dupla, hein? Clau e Cléo. Deu certinho. Só aguardando Maria Alice. Oi, Daiane. Então, vamos ver se ela consegue entrar, viu? Porque tem essas coisas, né? De conseguir tá aqui. Já mandei o convite. E a gente vai conversar sobre isso, porque essa medicina ela é bastante interessante, né? Ela trata o ser humano, o paciente como um todo. Isso é muito bacana. Vamos ver se a Maria Alice consegue agora, né? Pronto, ela entrou. Agora basta aceitar o convite. Pronto! Chegou! Eu vou aumentar aqui, tá? Diminuir, né? Diminuir. Tem que subir para me aparecer. Deixa eu colocar. Maria Alice, seja Oi. bem-vinda, Boa tá? noite, Carla. Boa noite. Deixa eu abaixar, subir isso aqui, né? Porque pronto. Na verdade, é aumentar a altura, porque senão me corta. Mas já tem umas pessoas por aqui e eu queria dizer que eu estou muito feliz, né? A gente se conhece há muito tempo e é tão bom que a gente caminha pela vida, cada um faz seus caminhos, mas a gente se encontra nesse momento para falar de coisas boas. Então, eu vou deixar que você se apresente, tá? Para as pessoas, que isso aqui, esse papo vai ser meio como entrevista, porque quem domina esse assunto é a doutora Maria Alice, tá, gente? E eu gosto muito desse assunto, porque eu acho ele muito bacana, porque é muito humano esse tipo de medicina. E aí eu vou pedir a Maria Alice que se apresente para vocês que já estão aqui, já estão mandando coraçãozinho. Fica à vontade. Bom, meu nome é Maria Alice Rocha, né? Eu moro em Montes Claros. Eu me formei em medicina aqui em Montes Claros mesmo, saí, fiz uma especialidade, eu fiz oftalmologia. Sou oftalmologista por paixão, sempre gostei disso. E depois de um certo tempo na carreira de oftalmologista, eu comecei a procurar outros caminhos. Foi aí que eu encontrei a medicina integrativa e comecei a estudar e fiz uma formação muito legal nessa área e comecei a atuar. E fiquei realmente apaixonada pela medicina integrativa, que ela me deu respostas que eu procurava há muito tempo e com a medicina que eu aprendi na faculdade eu não tinha. Então, eu comecei a entrar nesse caminho e é um caminho sem volta, porque a gente aprende a ver o ser humano como um todo e é muito mais interessante do que seccionar a pessoa em pedaços e um pedaço é o ortopedista, um pedaço é o oftalmologista, um pedaço é o otorrino, um pedaço é aquilo, aquilo. Então, quando você aprende a ver o ser humano como um todo, integrado no meio que ele vive, você começa a ter uma noção muito mais ampla da doença e da saúde do que a medicina fragmentada que eu aprendi na faculdade. Então, eu achei o caminho muito fascinante. E eu acho que não tem volta. Com certeza. E assim, por isso que eu tive esse desejo de falar isso, porque eu sempre tive algo que me incomodava um pouco, sabe? Com isso de ser tratado como a doença que eu tenho, né? Ou como aquele órgão que foi afetado. E eu sempre pensei assim, poxa,
por que que não me vê como um ser, né? Espiritual, mental, emocional, físico, e que é tudo um conjunto, né? E aí, quando eu vi que você estava estudando e que depois você veio a trabalhar com medicina integrativa, já sabendo a profissional que você era, eu falei, poxa, eu vou convidar a Maria Alice para falar sobre isso, porque isso é tão a cara do nosso tempo, né? Tudo se renova, gente. Nada pode ser uma coisa só. Então, eu acredito que essa medicina, ela vem com essa coisa muito humanizada, sabe? De entendimento. É uma parceria entre o paciente e o médico. Então, isso é muito precioso. Mas quem vai falar sobre isso é a Maria Alice, então nós vamos perguntar para ela o que vem a ser medicina integrativa? Por que que você que está aqui assistindo a gente deve assistir até o final? Que informação você vai ter? O que vem a ser medicina integrativa para quem nem ainda não ouviu falar nesse termo? Medicina integrativa é uma medicina que, ao invés de ficar apagando incêndio, por exemplo, tem uma dor de cabeça, toma um analgésico. Tem um vômito, toma um remédio para vômito. É a medicina que vê o ser como um todo, integrado no meio ambiente, integrado com suas emoções, integrado no meio onde ele vive, com os relacionamentos, e vai procurar a raiz dos problemas. Então, você não está tratando uma dor de cabeça, você está tratando um ser humano que manifestou uma dor de cabeça. Então, você vai procurar a raiz daquilo ali. Então, você vai no passado da pessoa, você procura saber desde quando a pessoa nasceu, como é que foi a história de vida daquela pessoa, como é que é a alimentação daquela pessoa, como os relacionamentos que aquela pessoa tem. Então, a partir daí, você vai estudando aquela história, aquela linha do tempo da pessoa e descobre onde foi que a pessoa adoeceu. Porque muitas vezes a pessoa está manifestando uma coisa hoje, mas ela adoeceu foi 20 anos atrás. Sim, a doença demora, tem um processo para a doença manifestar. Então, a medicina integrativa faz isso. Ela vai procurar a raiz das doenças na história de vida da pessoa. Onde a pessoa mora, com quem a pessoa relaciona, o que ela come, que tipo de água que ela bebe, qual produto que aquela pessoa usa no corpo. Então, tudo isso influencia na saúde. E a gente, às vezes, não tem noção disso, né? Então, às vezes, quando eu falo com os pacientes, eu pergunto assim, até qual é o desodorante que você está usando? A pessoa até assusta. Qual a panela que você cozinha na sua casa? A pessoa fala assim, nossa, precisa saber disso? Precisa. E aí, você vai integrando as coisas que a pessoa faz, o estilo de vida que a pessoa leva, e vai juntando as peças do quebra-cabeça para saber qual a razão daquela doença que a pessoa está manifestando. Isso eu acho muito interessante, porque eu sou muito curiosa a respeito das coisas, e eu ouvi assim as pessoas mais idosas falarem que antes uma consulta médica, o médico, a primeira frase que ele, para mim, a primeira pergunta que ele fazia é: o que te falta, né? O que te falta? E hoje, nesse tempo de sobrecarga de tudo muito rápido, o que você está sentindo, faça esses exames e volte, eu dou o diagnóstico que você vai. Então, essa parada essencial de dizer, tem um ser humano aqui na minha frente e tudo se relaciona com ele, né? Essa coisa de o que eu sonho, o que eu sou, o que me falta, o que eu como, né? O que eu penso. Então, a gente chegou nesse ponto agora, dessa medicina integrativa, que o nome já diz, né? Vai integrar. E tem uma interdisciplinaridade que ela não briga com nada, ela não quer estar assim no topo, né? Tipo, é isso e pronto, e acabou. Não, ela dialoga com vários conhecimentos. Eu acho isso muito rico, acho muito interessante. Então, para as pessoas que estão aqui assistindo, olha como é bonito a vida, né? Porque a vida vai trazendo. Eu falo que os conhecimentos vão sendo disponibilizados, né, para a gente, porque nada pode ser uma coisa só, ou o que era na época de Hipócrates não pode ser agora só isso, né? Porque existe uma evolução. Então, perguntar para Maria Alice agora
só para que as pessoas entendam direitinho qual que é mesmo ou quais são as diferenças entre a medicina tradicional e a medicina integrativa. Medicina tradicional é, como eu te falei antes, a medicina de apagar incêndio, né? É aquela que trata, a pessoa está sentindo uma dor, toma um analgésico. E não vai mais fundo. E a medicina integrativa é uma medicina que vai fundo no sentimento, nas relações que a pessoa tem, no que a pessoa comeu, no estilo de vida que a pessoa tem, se faz exercício. Então, e outra coisa, a medicina integrativa dá mais responsabilidade para o paciente. Porque a medicina tradicional, ela fica muito na mão do médico. O médico mandou fazer isso, o médico mandou fazer aquilo. Agora, a medicina integrativa não, ela delega funções para o paciente. Ela põe a responsabilidade na mão dele. Olha, eu sempre pergunto para meus pacientes o seguinte: você seria capaz de abrir mão daquilo que te adoeceu? Porque muitas vezes, por exemplo, a pessoa tem uma dieta totalmente errada, come aquele monte de porcaria, toma refrigerante, alimento processado, não sei o quê, engorda. E aí a pessoa quer uma mágica, quer um comprimidinho que põe na boca e de repente a pessoa, pá, emagrece. Então, eu pergunto sempre isso para a pessoa: você abre mão daquilo que te adoeceu? Você seria capaz de fazer isso? Então, você joga a responsabilidade em cima do paciente. Não, você não fica com as rédeas do tratamento de ninguém. Então, ó, você tem que fazer isso assim, assim. Para você curar, você precisa fazer isso, isso e aquilo. Você dá conta de fazer? É porque eu falo assim, nós vivemos o tempo dos prazeres instantâneos. Então, por exemplo, a pessoa, eu adoro um sandubão cheio de bacon, de não sei o quê, nananã, e dá aquela vontade. Mesmo que depois eu passe mal, que vai me engordar, que vai aumentar meu colesterol, não sei o quê, não sei o quê. A pessoa quer o prazer instantâneo. Então, a medicina integrativa ensina a pessoa a ter um prazer mais duradouro, porque a saúde, na verdade, é uma sensação muito boa. Pensa bem, o tempo que a gente está vivendo, tendo uma pandemia dessa, a pessoa que consegue ter um padrão de vida tal, que ela consegue manter a saúde eu englobo tudo, né? Porque eu acho que a saúde mental também é importantíssima para manter a saúde física. Então, uma pessoa dessa, eu falo que é uma pessoa milionária. Uma pessoa que consegue manter saúde no tempo desse, não é? Tem coisa melhor. Não tem, realmente não tem. Então, essas diferenças eu acho muito interessante. De delegar função para a pessoa, responsabilidade para o paciente. De mudar o estilo de vida, de fazer exercício, da dieta, entendeu? Então, eu acho bem... E assim, eu vendo você falar sobre isso, né? Eu observo muito, porque eu vejo as pessoas assim. Elas levam, às vezes, 40 anos construindo essa doença que se apresenta em um momento, né? Por conta de maus hábitos, por conta de não ter essa responsabilidade, de não entender. Gente, é imprescindível que a gente entenda que sem saúde não se faz absolutamente nada. Você pode ter o dinheiro todo do mundo, você pode ser o que for, se você não tiver saúde, não caminha. Então, a pessoa chega no consultório médico e eu acho que o que ela quer dizer para o médico é assim: me tira desse lugar, só que foi ela mesma que se colocou naquele lugar. Foi uma construção. A doença é uma construção. E tem pessoas que eu costumo dizer que elas estragam tanto a história da vida delas que às vezes nem volta tem. Então, quando a medicina integrativa vem, ela está fazendo esse chamado. É você que tem que ter essa tomada de consciência, de entender que é você que cria a sua doença. Ah, não, mas eu quero um remédio. Na maioria das vezes você deve escutar isso muito, né? Ah, não quero fazer isso não, vai dar trabalho. Gente, tudo que é vivo dá trabalho. Exatamente. Tudo que a gente quer fazer na vida requer uma certa renúncia. Então, se você quer esse prazer imediato, tá? Olha, tem um tanto de gente comentando aqui, mas eu vou comentar ao final, viu?
porque aí eu leio de todo mundo, gente, para a gente não se perder. Estão falando aqui, acho que é o Rodolfo, que você é uma autoridade em saúde. Olha que legal. E a Lília anteriormente falou que adorou aquela pergunta que você fez, porque acho que é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer perguntas para as pessoas, para elas entenderem. E eu sempre falo que responsabilidade significa que respostas que eu estou dando para a vida. Então, mais do que nunca, em pandemia e tudo, do que você está fazendo com sua vida, com sua saúde, né, nesse momento. E aí, quando você fala que é esse leque todo, né, que é amplo, que é colocar a pessoa como sujeito da vida dela e não como objeto. Porque a pessoa, quando ela vai ao médico e ela não se insere no processo, ela quer ser tratada como objeto. E não como sujeito, protagonista da própria história. Própria vida, exatamente. Tem que tomar aquele lugar e falar, não, isso aqui, se eu cheguei nesse ponto, agora eu tenho que tomar as rédeas da minha vida e tenho que ter consciência de fazer o melhor por mim. E aí eu vou te perguntar, já que a gente está aqui querendo, né, viver bem, ser saudável e tudo, quais são os fatores que influenciam essa manutenção? Porque é uma manutenção, né? Daí eu não gostar muito de dietas, porque a pessoa fica naquele desespero por um tempo, quando sai da dieta, volta tudo. Então, como a gente pode manter isso e, ao mesmo tempo, ser feliz, né? Sem estar nesse sacrifício todo? Ô, Carla, na verdade, para a pessoa ter saúde, às vezes, se livrar de uma doença, ela tem que ter mudança de estilo de vida. Então, ela tem que encarar as mudanças como um caminho novo. Igual você falou, dieta. A pessoa tem, às vezes, uma dieta extremamente restritiva, perde peso e não dá conta de manter aquilo, daqui a pouco volta a engordar novamente e não consegue o objetivo que queria, desanima e larga para lá. Então, a pessoa tem que encarar. E para ter uma vida saudável, muitas vezes é necessário mudar o estilo de vida. Então, isso passa por alimentação. A pessoa tem que ter uma alimentação saudável. A pessoa tem que ter... Eu até falo com os pacientes assim, a gente tem que comer o que os nossos avós reconheceriam como alimento. O que eles não reconheceriam como alimento não é comida pra gente. Né? Tem muita porcaria. Você vê hoje criança, às vezes tem bebês que tem uma mamadeira cheia de refrigerante tomando, entendeu? O que aquilo ali tem de valor nutricional? Nada, entendeu? Então, a gente tem que, eu falo, descascar mais e desembrulhar menos. Quanto mais natural que você... Peraí, gente, vamos repetir. Olha, desembrulhar menos e descascar mais, viu, Maria Alice? Porque eu sou uma pessoa que ainda descasco laranja e as pessoas dão risada. Tá difícil encontrar alguém que descasca uma laranja, porque... por que eu descascar laranja? Porque todo mundo toma suco. Eu falei, não, descasca laranja, criatura. Então, é exatamente isso. A gente tem que reforçar muito isso aí do simples, desse retorno, né? Eu falo que a gente tem que imitar a natureza. Quanto mais você tiver pausa na natureza, mais você está procurando saúde. Outro dia mesmo eu estava falando, por exemplo, você vê o cachorro. Um cachorro, quando ele está cansado, ele pode estar brincando, não sei o quê, ele deita e para. No meio do dia ali, ele para, no meio da sala e dorme, entendeu? Cachorro todo dia toma sol. E eles gostam do sol quando ele está bem quente. Meio-dia, o cachorro está deitado tomando sol, entendeu? Porque o sol é fundamental para a saúde da gente. Então, tem todos esses detalhes. Alimentação, exercício. Exercício é muito importante. A gente, hoje em dia, tem muita facilidade. Um controle remoto na mão que impede a gente levantar para mexer na televisão, não é? Então, a gente anda pouco, a gente mexe o corpo pouco. E os ancestrais da gente, eles andavam muito, eles capinavam, eles trabalhavam na roça. Então, tudo isso a pessoa fazia muito exercício. Não tinha academia, não puxava ferro, mas fazia outro tipo de exercício.
né? Sim, sim. Isso aí é muito interessante. Outra coisa super importante na vida da gente chama relacionamento. Não sei se Demais! você sabe, você lembra como é que era a nossa rua aqui, né? Nossa A rua era gente incrível. era. A gente tinha o costume de sentar na rua para conversar com as pessoas. Hoje em dia, você vê uma mesa de um restaurante, os amigos sentam todo mundo com o celular na mão. Ninguém conversa mais. Os relacionamentos são super importantes para a gente ter um estilo de vida, para a gente ter saúde. Outra coisa super importante é o sono. É importante a gente dormir bem. O Sim. sono é fundamental. Então, por exemplo, se você pega o celular, fica à noite lá no celular até 11 horas da noite e tal, a luz azul que o celular emite, inibe um hormônio que chama melatonina, que é o hormônio que põe a gente para dormir. Criança, hoje em dia, pega celular e fica lá jogando até 10, 11 horas, vai dormir 1 hora da manhã. Como é que vai ter saúde? Não tem jeito. A Sim, gente tem que sim. ter uma higiene do sono, a gente tem que ter disciplina para poder manter essa saúde da gente um patamar bom. Então, isso é super importante. Outra coisa, o vínculo que a pessoa tem com o seu lado espiritual. Isso já foi estudado inúmeras vezes. As pessoas que têm um credo religioso, as pessoas que têm um vínculo espiritual qualquer, elas têm mais saúde do que as pessoas que não têm nenhum vínculo. Inclusive, existe estudo sobre as Blue Zones, não sei se você já ouviu falar, que é o povo mais longevo do mundo, Sim, sim, sim. que são pessoas que têm esses padrões, têm relacionamentos, respeitam muito seus ancestrais, eles têm um cuidado especial com os ancestrais, são pessoas que têm o costume de se relacionar com os amigos, encontrar, são pessoas que tomam vinho, então tem coisa que não é assim, a pessoa acha, por exemplo, para ter saúde, não posso beber nada de álcool, não posso comer nada de açúcar, o que Pode, a doença gente, é né? boa, Pode. o que adoece as pessoas não é exceção, é a regra. Se Sim, você bebe todo santo dia, você vai adoecer. Mas se você tem um padrão de vida saudável, ocasionalmente sai do padrão, é a vida. A gente tem que viver, tem que ter prazer, tem que ter alegria, né? Isso é ter saúde. Uhum. E quando você fala disso, né, que a gente está falando aqui, gente, você que entrou agora, a conversa aqui é sobre medicina integrativa, eu nem deixei aqui o título, porque ia ficar em cima da Maria Alice, viu? Então, Sueli entrou aqui agora, Lília falou que, ó, delícia esse papo, né? E falou também, Carlinha também está por aqui, e tem gente que falou assim, que tem pessoas que usam o celular para poder pegar no sono. Gente, isso não existe. O seu cérebro fica ali, ó. Então você demora de relaxar. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que para eu dormir, eu durmo no escuro completo. Sabe, até É o correto. aquela bolinha da televisão, eu vou lá e tampo. Porque Eu faço a mesma coisa. não é dormir, Uhum. gente, é dormir, é escuro total. E eu É. fico olhando, na hora que eu durmo, celular, sabe? Tem gente que acorda, você é oftalmologista, você pode falar sobre isso. Nem acordou ainda, já pegou o telefone e vai olhar Tem para gente que é tela assim do mesmo. celular. Inclusive, Carla, se a gente voltar às origens do ser humano, o homem das cavernas, né? Como é que era o processo? O homem dormia, a hora que o sol se punha, e acordava quando o sol saía, quando o sol nascia. Então, isso é um processo fisiológico. Então, para a gente ter uma boa noite de sono, o escuro é importante. Se você tiver estímulo luminoso, a melatonina não vai ser bem aproveitada. Entendeu? Então, para dormir, é esse detalhe que você falou, tampar a luzinha da televisão. Eu tampo tudo também, para ficar bem escuro. escuro. E meu sono é fantástico, eu não tenho problema para dormir, eu apago mesmo, mas eu acordo extremamente cedo. É padrão homem das cavernas mesmo, durmo Eu também cedo, acordo extremamente cedo, 5 horas, 4h30, acho maravilhoso. Eu sou matutina, eu produzo de manhã, eu sou uma pessoa maravilhosa até meio-dia.
E na hora que anoitece, eu sou igual os bichinhos, eu já vou procurando meu canto. Então, Isso é bom. claro que cada um tem seu jeito de fazer as coisas, mas o que a gente está conversando aqui hoje, gente, é que é você que tem que construir essa sua saúde, né? Maria Alice falou da coisa da espiritualidade, da ancestralidade, sabe? E isso é tudo muito importante das nossas relações, das nossas emoções, porque a gente tem que olhar para esse todo. Onde que não está bom, né? De que área da minha vida eu não estou cuidando? O que eu preciso melhorar? Porque isso se chama nutrição. A gente tem que se nutrir espiritualmente, emocionalmente, né? Eu costumo dizer sempre também que você falou da gente se relacionar com pessoas boas. Às vezes são pessoas tão tóxicas, pessoas que você encontra só falam do ruim, da tristeza, da doença. Tem gente que já anda com o exame debaixo do braço, parece um troféu, né? E aí você tem que saber por que você precisa tanto disso, né? Então, essa nutrição, esse cuidado, aí muita gente vai correr disso porque as pessoas não querem ter trabalho. Elas querem encontrar tudo mastigadinho. Daí você acredita que nós somos a sociedade do desembrulhar, né? A gente compra no supermercado, a gente quer tudo pronto, não quer fabricar nada. Gente, isso tem nos adoecido, né? Muito. E aí, essa conversa serve para todo mundo, né? Para todos nós. Mas tem uma coisa que é muito importante, que eu vejo os jovens, Maria Alice, eles pensam que eles não vão envelhecer, tá? Sim. Jovem acha que coisa... mas isso é coisa de velho. A espiritualidade, eu vou cuidar disso quando eu tiver uns 70 anos. E hoje, como eles dizem, eu posso esbagaçar porque eu sou jovem. Gente, você começa a envelhecer desde o dia que você nasce. Você começa a morrer, não é? Desde o dia que a gente nasce, morre todo dia um pouquinho, né? Exatamente. Eu canso de falar isso com as pessoas. Eu falo assim, ó, a gente vai assinando promissórias na vida. Chega um dia que a vida começa a mudar. Aí você tem que pagar, não tem jeito, você não tem escolha, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que plantar esses cuidados bem precocemente, entendeu? Ensinar para as crianças qual é o caminho de uma vida saudável, ensinar as crianças a ter uma boa alimentação, entendeu? Eu falo que eu descobri essas coisas mais tarde na minha vida. Então, quando eu lembro o que eu já dei meus filhos para comer, eu sinto a consciência está pesada. Mas hoje... Mas é isso. O bacana da gente estar conversando aqui agora, e eu acho que o bacana desse mundo, eu também nos meus atendimentos, as pessoas falam, Carla do céu, se eu tivesse essa informação antes, minha vida teria sido diferente. Mas, assim, a gente sabe que tem o tempo de cada coisa, né? Então, você estava madura para receber essa informação agora, porque às vezes as coisas passam por nós no momento que não é apropriado e a gente nem vai perceber, né? Então, quando a gente olha para isso, tem uma geriatra, Ana Cláudia, ela diz que é como se em uma certa idade todos nós fôssemos para o deserto. Só que, como a gente não preparou a mochila para ir para o deserto, quando a gente chega lá, a gente pergunta, poxa, mas tinha que trazer água? Tinha que trazer luz solar? A gente não sabe. Então, construir, sabe? Oi, Leozinho! Construir isso é no dia a dia. A velhice é um deserto. Mas você pode ficar bem nesse deserto, né? Pode. Se a gente, é no inverno da vida que a gente costuma dizer. Agora, se você pega o verão da sua vida e faz tudo que você não deve, é aquilo que você falou. Vai vir a conta, tem a cobrança. A conta vem. Então, como que a gente pode envelhecer com saúde, Maria Alice? Porque eu quero 100 anos, tá bom?
Ah, eu acho que você tem tudo na mão, porque que eu saiba, que eu te conheço, você nunca comeu carne, né? É, Você nunca nunca. comeu carne na vida, você tem um estilo de vida muito legal, você sempre exercitou, você tem um padrão mental elevadíssimo, uma pessoa que Obrigada. medita. Eu acho que, assim, o caminho seu é muito bom, né, Carla? Vou É, contar qual que é meu problema. O doce. chocolate. Ô, Carla, mas chocolate não é nenhum pecado, não. Existe, você pode, por exemplo, chocolate ao leite cheio de açúcar realmente não é bom para a saúde. Uhum, Mas uhum. se você usar um chocolate amargo, meio amargo, sem leite, sem açúcar, Carla, Pode. chocolate tem poder antioxidante fantástico. Tem trabalhos que mostram o efeito do cacau para o coração. Ele Graças tem a Deus. coisas fantásticas. Eu não condeno ninguém, porque eu adoro chocolate também, Ave entendeu? Maria, Não maravilhoso, abro mão do chocolatinho nem pensar. né? Então não Lívia, tem eu tô aqui problema. morrendo de rir, porque eu tô falando do meu amor de perdição pelo chocolate. Mas então, já que eu posso, né? Então acho que eu tô indo bem. E outra Escolha, por coisa. exemplo, tem umas marcas orgânicas, Sim. saudáveis. Uhum. Tem cada coisa maravilhosa. Você tem que escolher, né? Claro que pegar um bombonzão recheado, cheio daquela bagulhada toda, aquela gordura hidrogenada, aquilo não, né? Mas Aham, um bom sim. chocolate é muito bom para a saúde. É aquela história, né? Para a pessoa envelhecer com saúde, é aquela coisa de ir plantando durante a vida, entendeu? É a pessoa alimentar bem, dormir bem, fazer exercício, meditar. Meditação é uma coisa Fantástica. fantástica, fantástica. E existem estudos que mostram isso. Não é uma coisa assim de sacação. Ah, meditar é bom. Não é isso, não. Os estudos mostram tanto que aquilo faz bem para a pessoa, diminui o nível de estresse. Nós estamos vivendo uma época de muito, muito, muito estresse. As pessoas estão todas meio surtadas, entendeu? Sim, Se a sim. pessoa consegue parar 10 minutos durante o dia, ou na manhã, ou à noite, o que for, e entrar em estado meditativo, aquilo é extremamente benéfico para a saúde da pessoa. A pessoa tem que manter a saúde mental. E a pessoa acha, assim, como você falou, que, que o que nutre é o que entra pelo olho, pela boca, pelo nariz, pelo ouvido, entendeu? Não é só o que a gente come, não. A gente tem que ser nutrido de uma maneira global. Então, assistir porcaria, vendo coisa violenta, Credo. Sim. e escutar música daquelas coisas esquisitas falando de violência, tá com nada. Tá A com gente nada. tem que, não, a gente tem que ter um padrão, entendeu? Uhum, uhum. Você vê assim que eu vejo, às vezes, as pessoas mais idosas que consultam comigo, que são praticantes de exercício físico, de tem 20 anos, pessoas de 70, 75 anos, fazem exercício físico, pratica yoga. Tem gente que tem muito cuidado com saúde, não é raro acontecer isso, não. Eu acho que talvez a geração mais jovem seja uma geração que está assim, mais preocupada com estética do que com saúde, entendeu? Uhum, A uhum. pessoa quer, por exemplo, os meninos novos querem ir para academia, com aquele monte de músculo, as coisas de anabolizante, não sei o quê. As meninas querem fazer procedimentos estéticos e muita coisa. E acaba que esquece da parte da saúde. Porque a saúde, a beleza, vem de dentro para fora. A Sim, pessoa, por exemplo, que muda a alimentação, ela percebe a pele ficando bonita, com entendeu? certeza. O cabelo ficando bonito. Então, essa busca da beleza imediata também é uma Uhum, coisa doentia, né? A uhum. gente tem que ir plantando. Para ser um velho bonito, para ser um velho saudável, a gente tem que plantar enquanto é jovem. Então, são essas coisas todas que a gente vai fazendo. E E é a gente tem que tão, lembrar. e eu Hã? digo que é tão importante envelhecer, né? Eu já ouvi, eu ouço umas coisas que eu fico, como diz meus filhos, de cara. Eu já ouvi gente falando assim, ai não, Carla, eu quero viver até no máximo uns 50, porque eu não quero envelhecer. Gente, a pessoa não faz ideia do que é um dia a mais na vida, uma semana, um ano, do quanto É aquele verdade. momento ali pode trazer insights e pode te trazer compreensão a respeito da vida
e que você pode mudar completamente, né? Então, cada idade tem sua beleza, e aí a gente fica nesse imediatismo, ou muito ligado aos apelos do corpo, né? Porque o corpo tem que estar bonito. O próprio Ivo Pitangui, que era, né, já faleceu, um cirurgião plástico, ele dizia que ele podia fazer a mulher todinha, mas se ela não tivesse essa luz, essa vivacidade, esse autocuidado, ela saía do mesmo jeito. Porque, gente, não é de fora. Vocês já sabem isso, todo mundo fala, né? Do mindset, do estado de presença, dessa meditação, que a gente talvez não tenha esse treino como os orientais, mas você pode meditar enquanto você lava uma louça, você pode meditar enquanto você varre sua casa. Agora, você pode recitar um mantra, né? Você pode ouvir músicas com frequência elevada. Acho que tudo isso compõe essa medicina integrativa também, né? Tudo aquilo que junto vira esse combo de bem-estar. Porque, gente, saúde não é só ausência de doença. Exatamente, né? é o bem-estar. É completamente ligado ao bem-estar, porque viver. Maria Alice, eu conheço pessoas que tomam remédio antes de beber, porque já sabe que vai fazer mal, né? E tomam remédio, aí bebem e tomam remédio após beber. Então, que mensagem que você está mandando para o seu corpo? E cadê esse estado de presença e essa consciência, sabe? Então, tem gente falando que adorei meditar enquanto lavava louça. É isso mesmo, a qualquer momento, porque muita gente fala, mas eu não tenho onde meditar, mas eu não posso fazer isso. Pode. Tudo na vida, gente, é uma questão de ter vontade e boa vontade de realizar as coisas. E foco, né? Tem que ter foco. Uma coisa super interessante que eu aprendi, Carla, é o seguinte: meditar enquanto você está comendo, é o mindful eating. É fantástico. Quantas pessoas, por exemplo, não se dão o direito de sentar numa mesa e comer lentamente, sentir o sabor dos alimentos, mastigar. Isso é saúde, entendeu? A pessoa que come, por exemplo, em 5 minutos, bebe uma água por cima e sai correndo para trabalhar. Não, gente, não é isso. Você tem que fazer daquilo ali um momento. Aquilo ali é um momento meditativo, enquanto você está comendo e saboreando aquilo, sem estar na frente de uma televisão, sem estar olhando o celular. Tira tudo, senta na mesa, aprecia a comida que você tem, seja grato por ter aquilo. Uma coisa fantástica para a pessoa ter saúde é ser grato. Eu acho isso, assim, sensacional. Eu aprendi muito a ser grata por tudo, porque eu falo que o que me levou para a medicina integrativa foi a própria doença minha, porque eu tenho uma doença autoimune há muitos anos. E no início, quando eu recebi o diagnóstico, eu fiquei extremamente revoltada. Falei, gente, mas não é possível. Por que eu? Por que eu exatamente? Essa pergunta, né, acho que todo mundo se faz. Todo mundo se faz. Por que eu vou ter essa doença? E demorei muito para assimilar isso. Eu lembro até de um livro que você me indicou na época que eu descobri A Doença como Caminho. Você lembra disso? Lembro. Um livro fantástico. E com o tempo que eu fui ruminando esse diagnóstico, eu demorei muito para poder aceitar. Mas hoje eu sou super grata, porque os caminhos que eu procurei por causa da doença me melhoraram muito como ser humano. Sim. Mudaram a minha maneira de ver as coisas, me levaram para a medicina integrativa, entendeu? Me colocaram assim, para ver, sentir a dor do outro, entendeu? Então, quando a pessoa chega para mim e reclama, eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo, eu sinto, porque eu já passei por isso também, entendeu? Então, isso é empática, né? Isso é empatia, né? Humaniza mais a gente, entendeu? Sim. E mostra caminhos fantásticos, fantásticos. Então, realmente, por isso, gente, tem que ser grato por tudo. Se você estiver passando por alguma coisa, não condene, não. Por mais que no primeiro momento a gente sempre condene e se faz essa pergunta, né? Por que comigo? Porque pode ter certeza que tudo nessa vida acontece para o melhor. Então, às vezes, por meio de uma coisa,
é um caminho, eu falo que às vezes é só um mau pedaço de um bom caminho, porque é a vida querendo te apresentar para isso. Então, de repente, isso foi o que te chamou a atenção para o caminho que você ia seguir a partir dali, Maria Alice, e que serviria não só para você, mas para muitas pessoas. Olha que chamado incrível, né? Então, Você isso vê. é importantíssimo, né? E a gente, às vezes, quando você recebe um diagnóstico, a maioria das pessoas, ela não se faz perguntas, né? Por que será que eu estou tendo isso? Não. Ela vai tomar um remédio, que eu sempre falo, né? Um farmaco, para calar a boca do corpo dela, do ser dela, do que ele quer dizer As para pessoas ela. não entendem que o corpo fala, né, Carla? O corpo Eu fala. falo assim, a pessoa não escuta o grito do corpo, porque muitas vezes o sintoma que a pessoa tem é o corpo gritando, falando assim, gente, eu preciso de descanso, gente, eu Sim. preciso dormir, e a pessoa não entende isso. E A você gente tem que estava escutar o e chamado você do estava corpo. falando antes, né, sobre a hora de comer, ou seja, a maioria das pessoas a gente tem muito essa coisa de ser bem-sucedido na vida, né? E muito dos bem-sucedidos, eu digo isso, eles não têm tempo para comprar os próprios alimentos. É, Eles não têm exatamente. tempo para sentar à mesa e comer. Eu tenho uma tia mesmo, tia Rosinha, que ela me fala assim: você come muito pouco porque você come devagar, você enjoa da comida. Eu como devagaramente, né? E aí o que acontece? Aí você não tem tempo para comer, você não pode dar um beijinho na sua esposa como você está saindo porque você não tem tempo. Você tem tempo para quê, então? Para ganhar um dinheiro que depois vai ser gasto numa internação de um hospital? Então, É, acho que está na hora da gente rever nossos conceitos em relação ao que a gente está fazendo, porque esse automatismo de uma vida sem tempo, sabe? Você não está saboreando a vida. Você sabe que é tem adoecedor isso. restaurante em Paris que a pessoa come no escuro, né? Ela não vê o que ela está comendo, porque a gente não espera nem a boca, que tem aquela coisa toda do amargo, do azedo, para sentir, porque você engole, Verdade. né? Aos bocados, gente. Você abocanha a comida. Você não saboreia a comida. Então, entende isso que a gente está conversando aqui hoje? Tanto a Maria Alice como eu, nós estamos tentando devolver você para você mesmo. Porque tem gente aí que está tão distante de si que até isso não consegue parar para fazer. Que É é verdade. muito, muito, né? Muito, muito importante. Ó, inclusive, a minha professora de Mindful Eating entrou aí, Janice Cabral. Sou grata Olha, demais a Janice. Ela me ensinou esse conceito que eu trouxe para a minha vida e foi assim, fantástico. Obrigada, Janice. então esse mindful eating, né, de comida, É, né, de comendo nesse estado de presença, que é o que o Buda dizia, estar esteja presente, desperto, exatamente. né? É, Esteja desperto em tudo que você faz. Por isso as pessoas vivem tão ansiosas e várias outras coisas, porque às vezes está ali escovando o dente e pensando no boleto, né? Daí as crianças serem mais felizes, porque quando elas estão brincando, né? é, Elas têm esse estado de presença espontâneo, natural. A Janice falou um olá aqui, olá, legal é. isso que você ensina, viu? Um Pessoa prazer ter a maravilhosa. sua presença aqui. Muito obrigada. E aí, Maria Alice, a gente falando disso, que na medicina integrativa, o paciente fica muito próximo do médico, né? Fica. E Realmente é uma relação muito mais próxima do que a outra, eu falo não é a outra medicina, mas o outro jeito de atender. Porque sim. você fica sabendo assim, de tantos detalhes, tanto que a consulta eu marco o horário de 2 horas para cada paciente. Uhum, Então, você conversa tanto com o paciente, você fica sabendo de tantos detalhes da vida que o vínculo dele com a gente é um vínculo bem maior. Entendeu? As pessoas às vezes não têm nem coragem de admitir para elas mesmas determinada coisa, e para o médico a pessoa acaba admitindo, entendeu? Ô, uhum. Carla, mas tanto paciente que às vezes vai num consultório que ele só precisa conversar, a pessoa conversa, conversa, conversa e sai e fala assim, nossa, eu tô tão leve, eu já tô me sentindo melhor, É uma entendeu? cura, né? A cura, o Freud já dizia, né?
Exato. esse falar, né, já é curativo, porque Já é às vezes você curativo. fala na família, não dá para falar para o marido, não dá para falar para o filho, até por conta dessa coisa do outro não praticar a escutatória, né? A gente gosta muito de falar, mas a gente não gosta de escutar. Exato. As pessoas não têm paciência, né, de escutar. Sim, e o bonito disso, eu acho, da medicina integrativa, é o fato também de quando você vai tomar uma decisão, o que o paciente pensa, né? Essa decisão ela é feita em conjunto, né? Olha, você quer isso, né? É isso que você quer, ou seja, você convida para que ele participe. É um processo dele. Você não está apartando a pessoa daquilo, né? Tipo, leva isso aqui, toma isso aqui. Não, eu quero te perguntar, você vai se ajudar, né? Porque a pessoa precisa se ajudar. Então, isso é muito importante, que também tem a ver com o autocuidado, né, Maria Alice? Exatamente. Eu acho muito bom delegar a função, a responsabilidade para a pessoa, sabe? Porque a pessoa participando é a mesma coisa de você ser um espectador das suas. Por exemplo, eu estou vendo ali o médico resolvendo tudo e estou só olhando. Mas se você está participando junto com o profissional, eu acho que a coisa fica mais importante, a pessoa dá mais importância, tanto para ela como para quem está tratando dela. Então, esse vínculo que você cria com a pessoa é um vínculo bem interessante. Eu vejo assim, meus pacientes mandam muita mensagem para mim para perguntar coisas assim que eu acho até que é um voto de confiança grande demais que eles dão, sabe? Aí eu vou colocando essas responsabilidades para cada um e as pessoas vão assumindo. Chega um ponto que elas começam a espaçar as consultas, porque não tem necessidade de ficar indo direto. Sim. A pessoa aprende, entendeu? Aprende a se cuidar. Aprende o que é melhor para o corpo dela. Aprende a fazer testes para ver se determinado alimento faz mal ou se não faz. Entendeu? Aprende a fazer testes com tudo e acaba tomando as rédeas da própria saúde, que eu acho que é muito mais interessante do que ficar vinculado com um profissional o resto da vida, tipo assim, escravo, refém, sei lá, do médico. E então, essa eu acho dependência também, né? Porque gera essa dependência, porque se a pessoa não está participando dessa construção da saúde dela, aí, tipo, ela vai no médico, o médico passa aquele sermão, fala que ela não está fazendo nada certo, e ela vai tomar aquele remédio para compensar aquilo que está, né, desequilibrado, ou voltar ao equilíbrio. Mas ela vai voltar se ela não tem essa... tanto em relação à comida como exercício físico, é tudo uma questão de educação. Como diz minha amiga Cléo, a palavra já diz, educar para a ação, né? É verdade. Então, uma coisa não pode ser separada da outra. Então, gente, a gente precisa com urgência fazer uso dessa medicina integrativa que, na minha visão, ela tem muito mais a ver com o ser humano que a gente está pensando em construir nesse momento que a gente está dizendo que tudo está tão diferente, né? E vai ficar mais diferente ainda porque a gente está tendo vários chamados o tempo todo para participar desse processo. Eu acho que a grande sacada desse nosso momento se chama isso, autorresponsabilidade. Que tanto que eu vou atuar junto com o meu médico na minha prática de cura, na minha vida. E eu não vou entregar isso para um remédio. Sabe? Porque, por exemplo, eu tenho pressão alta, a pessoa fala. Eu tomo remédio para pressão alta. Mas por que você tem pressão alta? Você faz uma caminhada? Você presta atenção na sua comida? Não, mas o médico falou que eu só tomo um remédio. Exatamente. É a solução mais fácil. Todo mundo quer esse caminho mais fácil, né, Carla? Sim. Todo mundo quer o que é mais fácil. Ninguém quer fazer esforço. Então, eu falo assim, não tem céu baixo, não. Não tem nada que é fácil. Não tem. Tudo é difícil. Com certeza. A pessoa, por exemplo, preparar o próprio alimento. Tem gente que morre de preguiça. Eu não sei fazer nada. Eu não sei fazer nada. Mas você pode aprender, entendeu? Você começa pelo mais simples. Eu estou fazendo esse movimento agora. Deixa eu falar, sabe o Rogério?
que ia lá para a rua também, Tô vendo conversava com a ele gente aí. à noite, Rogério Guerra, e que a gente tocava violão em bons tempos, ele está aqui É falando. verdade. Duas amigas de longa data, é mesmo. É verdade. Então, essa coisa de preparar o alimento, você sabe que por conta de não comer a carne, eu nunca tive uma interação muito grande com a cozinha. Porque quando eu ia fazer a carne, era difícil para mim, porque eu não queria comer mais nada do resto. Mas com a pandemia, olha, eu já aprendi a fazer coisas, acho super importante. Olha que Inclusive, bom. eu como muito amendoim. E esses dias eu vi você falando, vi lá o post, até repassei para as pessoas. Tem que ter cuidado com o amendoim que a gente compra, tá? Exatamente, tá na toxina. Não é? Explica isso aí, Maria Alice, que isso é uma informação legal, porque muita gente come pasta de amendoim ou come muito amendoim, mas não olha esse detalhe. E tá chegando as festinhas juninas, muito pé de moleque na área, né? Com É o seguinte, o amendoim brasileiro, ele pode vir contaminado com um fungo que produz uma toxina, que chama aflatoxina. Essa toxina causa vários danos no corpo. O pior deles é câncer de fígado. Então, existem amendoins que são certificados. Então, ele tem um selo, falando que ele é certificado, no pacote do amendoim. Então, ele é mais seguro para você comprar. E algumas pastas de amendoim também vêm com esse selo, Amicabe. Então, aí a gente deve procurar. Esse negócio da qualidade do alimento é super importante, sabe? Por exemplo, a pessoa acha que vai à feira, que tem que comprar o tomate maior, aquele que está mais bonito, que está brilhando. Aquilo ali é cheio de agrotóxico. Agrotóxico é uma coisa que entra no seu corpo e é dificílimo de tirar, entendeu? E ele é acumulativo. Então, a gente tem que procurar aquele alimento que não tem tanta beleza, que às vezes você até conhece o produtor, sabe que a pessoa não usa veneno. Então, a gente, na verdade, a gente adoece muito porque a gente está no mundo, mergulhado no mundo de coisa tóxica. Não é só alimento. Parabeno, que tem nos cremes que a gente passa no corpo, no rosto. Parabeno é um veneno para o corpo da gente. Ele simula a ação dos hormônios, entendeu? Então, ele é muito ruim. Então, a gente tem que procurar coisa mais natural, orgânica, vegana. Esses produtos de pele, por exemplo, maquiagem tem muito metal pesado. Batom, quanto mais o batom se fixa, mais metal ele tem, entendeu? Então a gente deve procurar as coisas que têm menos componente tóxico. Igual, por exemplo, eu pergunto todo mundo na minha consulta, como é que é a sua panela? É a pessoa, que panela que você usa? Por exemplo, a pessoa usa Teflon. Já viu como panela de Teflon, à medida que você vai usando, ela vai perdendo o Teflon e vai ficando só o alumínio por baixo? Para onde você acha que vai aquele Teflon? Você engoliu aquilo. E aquilo é cancerígeno, entendeu? Sim. Então, a gente tem que ficar de olho em tudo. Outra coisa que a gente não tem noção, não, que faz pra gente, poluição eletromagnética. Celular. Sim. Se eu vejo um menino de 1 ano de idade com o celular lá o tempo todo, fica 5, 6 horas com o celular na mão. A poluição eletromagnética, a radiação eletromagnética faz um mal danado para a saúde. Então, a gente tem que ter noção do mundo tóxico que a gente está mergulhado. Então, a pessoa vira e fala assim, a minha família, todo mundo teve câncer de intestino. Então, a minha família, todo mundo tem tal doença assim, assim. Será que eu tenho? Vou ter também? Então, minha resposta é a seguinte, genética não é destino. Exatamente. Gente, escuta isso, tá bom? Eu vou escutar porque eu quero falar isso para mim também, tá? Genética não é destino, porque todo mundo quer colocar na minha cabeça que eu vou ser cardiopata, porque eu tenho cardíacos na família. Eu não vou ter nada no meu coração, gente. Genética, é o Maria Alice que tá falando, não sou eu não. Genética não é destino. E outra coisa, coração não é gaveta. Não fica jogando tudo para lá, não, porque senão ele adoece também, viu? Verdade. Eu falo que a genética é a arma. Quem aperta o gatilho é o estilo de vida, entendeu? A gente tem no corpo da gente o poder de silenciar genes ruins e realçar os genes bons. É mudar o estilo de vida. Você consegue fazer isso sem problema.
As pessoas têm que entender isso. Então, quando eu falo assim, tirar os tóxicos da vida. O que são os tóxicos? Isso tudo que eu falei. Agrotóxico, a pessoa, eu pergunto a pessoas assim, você tem contato com algum tipo de veneno? A pessoa fala assim, eu vou lá na fazenda. Eu falo assim, mas usa agrotóxico? Mas usa só de avião. Eu falo assim, mas na hora, mas eu fico dentro de casa. Mas assim, gente, você não acha que o vento leva aquilo para dentro de casa? A hora que o avião passa lá, você não acha que fica em cima da folha da árvore, tem cai em cima de você? Acontece. A pessoa tem contato com o vento. Com A certeza. gente tem que ter cuidado, entendeu? Com os venenos que ficam no corpo, que entram no corpo da gente. Mas também tem o veneno da natureza, né? Que é o veneno que vem das pessoas, né? A toxicidade que vem dos outros. Eu falo que tem o veneno do alimento, tem do Sim, ar, sim. tem dos Essa aí é tem. perigosíssima, né? Exatamente. Também. Tinta de cabelo também pode ter chumbo, tem isso Uhum. tudo. Mas o veneno das pessoas também faz um mal danado pra gente. A gente tem que saber filtrar. Por isso que eu falo que relacionamento é super importante para manter uma boa saúde. A gente tem que ter a coragem, né, de cortar o que faz mal pra gente. Muitas vezes a gente tem relacionamento tóxico, mas não tem a coragem de tirar aquilo da vida da gente. Então a Até gente precisa porque, ter né, isso. Maria Alice, a gente foi educado assim, com essa pseudo-aceitação de tudo, né? Mas eu falo que a gente não tem que ser cruel, que a gente não tem que brigar com ninguém, mas também fechar a porta para aquilo que te faz mal, sabe? E outra coisa, todo mundo é ser humano, tá? Pai, mãe, filho, irmão. Porque, nossa, Carol, mas é minha mãe. Mas tem mãe que só puxa os filhos para baixo. Tem pai que diz que o filho não vai ser nada na vida. Então, assim, saber ter esse entendimento, claro que a gente tem que honrar nossas relações também, mas tem pessoas que só eu chamo de pessoas buracos, sabe? Elas estão numa situação muito ruim e tudo que elas fazem é te puxar para aquele lugar também. E se a gente não Verdade. estiver desperto, nós abaixamos nossa frequência e a gente vai bonitinho, bonitinho Vai, juntos, né? vai mesmo. E É muito isso é uma de doença. embarcar, né? É fácil de embarcar. Muito, muito. Olha, tá chegando, já acabou quase nosso tempo. Vixe, foi rápido. Passou super rápido, né, gente? Então, vamos deixar a nossa mensagem final aqui. Quero dizer que adorei falar com você. Gostei demais também, Carla. Não é que todo mundo... Geralmente, essas lives que eu faço, na hora as pessoas não assistem muito, mas todo mundo vai lá depois para assistir. E foi muito precioso, muito rico tudo que você compartilhou aqui, que eu acho que a gente tem um recado para dar no mundo, né? A gente veio aqui e nós temos que usar nossas palavras, a gente tem que usar... A gente fala, né, diferente dos outros animais, então que a gente possa falar, né, e fazer a diferença, somar na vida das pessoas. E quando a gente leva boas informações, gente, porque eu também digo isso, gente para chamar a gente para descer, Maria Alice, tem demais. Para aqueles caminhos sem esforço, para aqueles caminhos sem luz é o que mais tem. Mas convites para subir, para se tornar um ser humano melhor, para fazer valer a vida que recebeu, pautado nessas escolhas que a gente falou aqui, são poucos, sabe? Então, Sueli falou que foi de utilidade pública, amor. Que bom. Tem gente falando aqui, excelente live, Lília Macedo. Então, a Paty Neves também está batendo palminha aqui. Então, é isso, gente. Acho que o recado é esse. Você é o grande responsável por tudo que te acomete. Você é o responsável pela criação e geração do seu bem-estar. Então, não queira ser alguém doente. Não queira ser alguém que os outros vão se importar com você porque você é um coitadinho, porque você está doente e você precisa de cuidados. Se cuide, tenha amor por você, seja gentil e pode ter certeza que vai ser muito melhor. Agora, eu vou deixar com você, você tem 2 minutos.
Bom, eu agradeço a oportunidade, eu acho que nosso papo foi muito bom e eu gosto de expor essa mudança que muita gente me pergunta assim, se largou a oftalmologia? Eu falo, não, não larguei. Eu melhorei minha oftalmologia porque agora eu aplico os conceitos que eu aprendi na medicina integrativa na oftalmologia. Então eu olho meus pacientes de uma maneira completamente diferente. Então eu não vejo só o olho, não. Eu vejo o ser humano que tem um olho. E isso mudou completamente o meu atendimento, entendeu? Então, assim, eu quero que todo mundo conheça isso, que todo mundo aproveite. Porque eu acho que a gente tem que encarar a missão de vida da gente, que eu acho que a minha missão de vida agora está mais completa do que antes da medicina que eu praticava e da que eu pratico hoje, como uma maneira de estar ajudando o maior número possível de pessoas. Então, quando eu coloco essas coisas no meu Instagram, quando eu converso com as pessoas que eu presto algum tipo de esclarecimento, tiro dúvidas delas com relação ao que pode ser feito para melhorar a qualidade de vida, eu fico muito feliz, porque eu acho que tudo que a gente pode fazer para melhorar o outro, na verdade, a gente acaba fazendo para a gente mesmo. Entendeu? Tudo parte, né, da gente, tudo está em Exato. nós, fica em Tudo você. é energia, né, Carla? Tudo é energia. Então, Tudo quando você tem... é energia, gente. Exatamente. Então, aquilo ali que você melhora a vida do outro, aquela pessoa emite aquela vibração de alegria, de satisfação, aquilo ali eleva você de uma maneira fantástica. Então, eu acho que tudo isso vale a pena. Muito Trouxe bom. uma florzinha que a gente está virtual, a gente não pode dar nada para as pessoas. Eu montei aqui, ó, tá? Obrigada. Você, tá? Gratidão. Muito obrigada. Que todos nós possamos ser mais responsáveis, mais amorosos e mais gentis, começando por nós mesmos. Vamos terminar para deixar salvo para todo mundo assistir. Maria Alice, muito obrigada. Um beijo, Carla. Beijo. Obrigada a todo mundo que assistiu. Um beijo. Beijo. Tchau, gente. Obrigada pelos comentários. Infelizmente, a gente não pode falar muito porque, né, o tempo é curto. Beijo. O tempo é curto. Tchau.